Um mês desafiador, tanto no Brasil quanto no exterior, com reflexo em nossos fundos, é o que vamos cobrir nesse vídeo de hoje. Pessoal, antes de começar esse vídeo, não nos deixem de seguir aqui no nosso canal, ativarem as notificações e seguirem um novo canal, o Cortes Quineia, que a gente coloca todos os vídeos de forma consolidada. Rui, vamos lá, falando sobre o Brasil primeiro, foi um mês muito volátil, bem desafiador. Conta pra gente, o que aconteceu? Marcelo, não quero fazer nenhum eufemismo com relação a esse mês, tá? Foi o mês mais difícil do ano, para começar. E segundo, eu acho que foi o mês mais difícil desde março de 2020 na Covid. Em toda a minha carreira, eu posso dizer, foi um dos meses mais desafiadores que eu já vi. Tá? Algumas razões. A gente tinha escrito na nossa carta anterior, o redescobrimento do Brasil, que bastava um novo governo fazer um aceno ao centro, um aceno à responsabilidade fiscal, que os preços que você tinha no Brasil, né, seriam convidativos, tá? Tanto para o investidor local quanto internacional. Não aconteceu isso. Acho que o novo governo ele já deu uma primeira sinalização que vai ser um governo que vai demandar mais gastos, pelo menos no primeiro momento, tá? E ainda não disse exatamente como esses gastos vão ser financiados. A gente até desconfia, pelo histórico do Brasil, que se a gente vai gastar mais, em algum momento, novos impostos podem ser exigidos da população. Tá? Mas num primeiro momento, como você não teve esse movimento direto ao centro, o mercado fez o que ele normalmente faz, ele pede prêmio de risco. Esse prêmio de risco derrubou a Bolsa, esse prêmio de risco afetou o mercado de juros, esse prêmio de risco afetou a moeda. Né? Então, na nossa nova carta, que a gente chama a Revolta de Atlas, é até interessante, né? Porque é um livro famoso da Ayn Rand, em que ela basicamente fala, olha, às vezes o mercado, o setor produtivo se revolta, né, e diz assim, olha, sou eu que gero valor, né, eu vou me revoltar contra você nesse momento. Foi o que aconteceu nos preços do mercado. A gente sabe o que... No momento que gravava esse vídeo, a gente não tinha noção ainda da equipe, se a PEC seria aprovada ou não, o tamanho dessa PEC, mas de qualquer maneira, uma coisa é clara, o governo vai exigir recursos, vai ser um governo maior, vai exigir recursos e talvez até exija mais tributação no futuro. A gente não sabe nada disso. O que a gente acha no momento? A gente reduziu o posicionamento no Brasil, tá? Mas o que a gente acha? No momento onde a atividade está indo, a atividade está ficando mais fraca no Brasil. Olha o que está acontecendo com o consumidor. A gente até escreveu no Estudo em Vermelho, um paper da gente que está no nosso site. Segunda coisa, a gente acha que a inflação está arrefecendo, tá? Os dados estão demonstrando isso. Então, atividade mais fraca, inflação mais fraca e um governo que a gente acha que não vai entrar num processo de ruptura com o mercado, é certo que ele vai testar o mercado, mas não vai entrar em ruptura. Nos preços em que os juros foram, a gente já acha que é um viés aplicado para juros Brasil. A gente não achava isso claramente anteriormente, mas a gente acha. Com relação à Bolsa e Moeda, a gente está bem pequeno no momento, esperando um direcionamento melhor desse governo. Legal. Agora, olhando para os Estados Unidos, né? Falando de inflação, que é um assunto do momento, conta pra gente como é que foi esse mês. Esse mês, ele também foi desafiador lá fora pra gente, tá? Por razões diferentes. Os Estados Unidos, o primeiro dado, lembra, a gente escreveu uma carta chamada Montanha-Russa Inflacionária. Tá? Se você voltar lá atrás, o que a gente dizia é o seguinte, a inflação dos Estados Unidos deve arrefecer primeiro que em outros lugares. Tá? A gente achava e ainda acha que a inflação americana é mais convergente, a inflação europeia vai ter mais dificuldade de convergência do que a inflação americana. Mas veio um dado de inflação melhor. Os dados de atividade nos Estados Unidos estão gradualmente desacelerando. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que reconhecer que juros, quando se sobe juros numa economia, o efeito não é imediato. O efeito é normalmente 12 meses na frente, 8, 12 meses na frente, em alguns casos até 18 meses na frente, dependendo de quando você tornou a sua política realmente restritiva. O que a gente acha para os Estados Unidos é 2023 vai ser um ano mais difícil para os Estados Unidos. Tá? Pensa no Brasil. O Brasil começou a levantar juros 12 meses quase antes dos Estados Unidos. Tá? E só agora a gente começa a ver os efeitos do consumidor dessa subida de juros. Parece que agora você começa realmente a ver isso no Brasil. Nos Estados Unidos vai demorar algum tempo. 2023 você vai começar a ver essa subida de juros batendo no consumidor, batendo na atividade americana. Então a gente continua achando dessa maneira, os lucros no S&P continuam sendo realizados para baixo, o prêmio de risco, porque os juros estão altos, o prêmio de risco está baixo. Então a gente continua, vamos dizer assim, defensivo em relação à nossa posição nos Estados Unidos. Tá? Continuamos naquele sistema, vendido no índice, comprado em empresas de energia e biotecnologia, mas de modo geral com uma postura conservativa com relação às perspectivas da economia americana para 2023. Legal. E agora falando de China, né? A gente tem se falado muito sobre a reabertura da China. E quais são os principais impactos dessa reabertura da China? Olha, na nossa última live dos multimercados, que está disponível sempre no YouTube, nossa live dos multimercados, a gente falou da reabertura da China antes até do Xi falar da reabertura da China. O que a gente acha? Até pelas informações que a gente tem até o momento, essa reabertura está acontecendo
vai acontecer. Você teve os protestos, que logicamente só aconteceram porque o governo chinês permite que esses protestos aconteçam. Então a gente acha que a direção de reabertura é certa, mas a pergunta é o que essa reabertura significa? Não é para a gente um processo como 2015, 2016, quando a China realmente fez um impulso fiscal imenso, né, e conseguiu, na verdade, salvar o mundo inteiro praticamente naquele processo. A gente não acha que é isso, a gente acha que é um processo interno da China, onde vai aumentar a mobilidade dentro da China, vai aumentar o consumo interno, lógico que as pessoas vão estar se movendo mais, a confiança do consumidor sobe, mas é um processo interno da China. O que isso deve causar? Mais mobilidade. É uma até das razões que a gente gosta do complexo de energia do petróleo, porque passou muito tempo, a gente acha que a demanda da China está bem subdimensionada em energia do que deveria ser, e ela já mostra sinais, já está comprando um pouco mais de petróleo nos meses recentes, já fechou um acordo de gás recente com o Qatar, onde a gente já demonstra uma maior necessidade, uma maior demanda, né, por commodity de energia, justamente por essa abertura, mas não vai ser o processo 2015-2016. Legal. Tá? Já pegando o gancho aqui de commodities, né? Também foi um mês bastante volátil para commodities, especialmente para o petróleo. Conta pra gente também um pouquinho dos principais fatores desse mês. O que aconteceu, a gente tem uma posição comprada no petróleo. Tá? Qual é a tese? A gente até escreveu numa carta da gente chamada O Cavaleiro das Trevas. Tá? O que a gente diz? Olha, a oferta de petróleo vai cair significativamente nos próximos 3 meses. Por quê? A OPEP cortou produção, de um lado. Do outro lado, você tem o embargo à Rússia entrando no começo de dezembro. Tá? E por outro lado, as reservas de petróleo dos Estados Unidos vão parar de ser disponibilizadas no mercado do jeito que estavam sendo em meses anteriores. Isso reduz bastante a oferta de petróleo. Já está acontecendo, a gente consegue monitorar a oferta, a gente vê que está caindo. Entretanto, esse mês, alguns fatores parecem que influenciaram o lado da demanda. Um deles foi o surto de Covid na China, tá? Que no curto prazo, logicamente, afeta o petróleo, embora no longo prazo seja bastante positivo com a reabertura. O segundo, parece que a Rússia ofertou mais barris no mercado, justamente por causa do embargo, tá, que entra no começo de dezembro. Tá? E o terceiro fator que parece ter acontecido durante o mês é que teve refinarias não planejadas fechando e reduzindo a demanda de petróleo. Esses fatores nos parecem temporários, tá? Nos parecem que o que deve acontecer é que, entrando em janeiro, fevereiro, com a reabertura da China realmente acontecendo, com o embargo à Rússia, com essas refinarias voltando e com a oferta reduzindo, é que o petróleo deve voltar a achar uma tendência de alta. Então foi difícil, só resumindo para você, o mês foi difícil porque a gente teve esse processo no petróleo, tá? A gente teve o processo de Brasil, que foi difícil para a gente, e algumas posições, por exemplo, como moeda, a reversão do dólar também não nos ajudou. Tá? Não quer dizer que a gente acha que o nosso posicionamento no momento é inadequado de maneira nenhuma. A gente reduziu o Brasil, é uma coisa certa a ser feita. Tá? A gente considera que nos commodities a gente deve continuar no complexo de energia. Aí a gente tem pensado na posição de juros, tá? A gente vai falar isso na nossa live dos multimercados, toda a nossa visão de juros e um detalhamento muito maior do nosso posicionamento. Mas assista a live dos multimercados, tá? Que vai estar disponível no nosso site logo na semana que vem. Tá bom? Um grande abraço. Obrigada, Rui. Lembrando que para mais informações, acessem a Carta do Gestor disponível no nosso site e nos sigam nas redes sociais, Instagram, Telegram e LinkedIn. Até o próximo vídeo.